O crescimento das LER-DORT entre as doenças do trabalho vem sendo objetos de estudo tópicos diversos. Embora sejam doenças recentes, vêm sem dúvida assumindo o caráter epidêmico, sendo algumas de suas patologias crônicas e recidivas, ou seja, de terapia difícil, porque se renovam precocemente quando da simples retomada dos movimentos repetitivos, gerando uma incapacidade para a vida que não se resume apenas ao ambiente de trabalho. Devido a este fator, é de fundamental importância a presença da ginástica laboral nas empresas. Olá, estamos novamente com o nosso programa de qualidade de vida e saúde. E está aqui ao meu lado a professora Luciana Manolio. Ela é educadora física, fisioterapeuta, acupunturista com formação no método das cadeias musculares GDS. Tudo bem, Luciana? Obrigada pelo convite, Meire. Um prazer estar aqui com você. Pois é, a Luciana vai falar para os nossos telespectadores hoje sobre LER-DORT e, lógico, diretamente relacionado à ginástica laboral. O que é LER-DORT, Luciana? LER é uma sigla que caracteriza a lesão por esforço repetitivo e DORT são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Essa terminologia precisou ser mudada para que se estabelecesse nexo com as doenças ocupacionais. Porque LER até um atleta pode ter, mas DORT a gente caracteriza a relação dessa patologia com o trabalho, ou o agravamento desta patologia por causa do trabalho. Então as duas siglas são usadas? Isso, as duas siglas são usadas, mas a gente prefere que se use DORT quando estiver falando de doenças ocupacionais, né? Para que se possam estar incluídas depois no INSS. Entendi. E quais as principais causas da LER-DORT? Do ponto de vista da biomecânica, a gente pode pensar nos movimentos repetitivos, nas posturas inadequadas e também, do ponto de vista ergonômico, no mobiliário, às vezes inadequado de trabalho. Do ponto de vista psicossocial, a competitividade, a pressão da chefia, os prazos, né? Então a gente tem vivido um momento muito acelerado, né? E o trabalho faz parte do nosso dia a dia e a gente tem sim, infelizmente, adoecido por causa dele. É pressão para tudo quanto é lado, né? Para todo lado. Tem que ter produtividade, ao mesmo tempo com qualidade, aí o tempo fica restrito, isso acaba desenvolvendo as doenças. Sim, as doenças ocupacionais, gerando muito estresse e ônus, né, de todos os lados também, para o empregador e para o empregado, porque ele vai perdendo a sua qualidade de vida. Nessa brincadeira sai todo mundo prejudicado, né? Porque se o funcionário por pressão e tudo mais, e exigências, né, de aumento de produtividade e tudo mais, acaba se lesionando, aí mais tarde acaba se afastando, quem sai prejudicado é o empregador também, né? Isso, é um ciclo vicioso. Então, por isso que a gente tenta introduzir alguma coisa para minimizar, pelo menos, esse ciclo, né? E quais as pessoas que podem desenvolver a LER-DORT? Qualquer trabalhador pode desenvolver a doença, mas principalmente aqueles trabalhadores que usam gestos repetitivos ou muita força, né? Precisa trabalhar com cargas elevadas. Mas mesmo os digitadores, que a gente imagina que não tenha um trabalho tão árduo, tão pesado, mas tem sim, porque trabalha com pequenos grupos musculares e trabalha em excesso. Luciana, quais as principais estruturas acometidas pela LER-DORT? A gente divide o sistema locomotor numa parte esquelética e outra parte em tecidos moles. Então, normalmente a gente vê patologias nos tecidos moles. Então, pode ser as tendinites, né, acometendo os tendões, as bursites, acometendo as bursas, tenossinovites, que são essas bainhas, né, mas os quadros clássicos são as tendinites, as bursites, mais conhecido do pessoal.
né? Mas a gente tem face, a gente pode ter todos os comprometimentos dos tecidos moles, aqueles que não são ósseos, mas também uma inflamação do periósteo, de onde se inserem esses tendões. Inclusive posturais, né? A gente se preocupa tanto em movimentos repetitivos e às vezes até esquece da postura, começa a ter dor ali de ficar numa postura inadequada muitas horas também, né? Sim, a gente tenta fazer uma reeducação ou falar das questões de ergonomia, porque a gente trabalhando se esquece, né? Então as pessoas começam a fazer grandes inclinações, às vezes com a cabeça, né? A gente às vezes coloca alguma coisa inadequada na gaveta, então a gente tem que abaixar toda hora para pegar um papel que você poderia colocar na mesa. Então às vezes medidas simples podem gerar a longo prazo a gente consegue minimizar esses fatores posturais. Mas a gente tem sim que ficar de olho nisso. Às vezes um simples apoio, né? Um apoio no sim. pé, né? Uma altura de um monitor, né? Coisa simples, como você disse, já melhora 100%. Né? Sim, aonde a gente vê que tem intervenções da ergonomia, né? Dos ergonomistas, a gente consegue minimizar esses transtornos e a longo prazo as pessoas vão percebendo, a gente consegue reeducar a postura de trabalho. Sim. E quais os principais sintomas da Ler-Dort? Dor, desconforto, formigamento, sensação de peso. A dor é muito subjetiva e a descrição do quadro pelo paciente, né, ou pelo funcionário é diversa. Mas sempre eles reclamam disso, né? Um desconforto, um peso, dor, formigamento, perda de sensibilidade, perda da função, diminuição de força, já começa a caracterizar o quadro. Através desses sintomas que você está dizendo, creio que evolui também, né? Gradativamente vai piorando esses sintomas. Então, esses sintomas da Ler-Dort possuem estágios, por exemplo, o primeiro estágio é uma dor mais leve, o segundo estágio uma dor mais intensa, é dividido em estágios? Sim, a gente divide em 4 graus, né? Onde grau 1 e grau 2 a gente consegue ainda, através de terapêuticas das nossas áreas, né, do professor de educação física e do fisioterapeuta, tentar reverter. Né? Passado o grau 1 e grau 2, grau 3 e grau 4, a gente começa a ter lesões mais graves do aparelho locomotor e são lesões que já se expressam em algumas formas de exames. Né? Então, no ultrassom, nas ressonâncias magnéticas, e a partir do grau 3 e 4, a gente começa a ter um comprometimento mais sério e grau 4 a gente tem considerado, não dá para fechar um quadro, mas basicamente irreversível pela experiência que a gente tem. Então são pessoas que chegam a ficar incapacitadas e não só para as questões laborais, mas também para as questões da vida diária, né? E gerando quadros de depressão, quadros graves. Porque acaba acometendo esses processos inflamatórios, esse quadro de dor, acaba acometendo a vida diária da pessoa, né? Como principalmente a mulher, que tem jornadas duplas, né? Vai trabalhar, chega em casa, vai trabalhar. Só que o tipo de serviço é diferente, né? Vai esfregar roupa, vai fazer uma comida e às vezes dificulta até nesses movimentos simples, né? De torcer uma roupa, de pendurar uma roupa no varal, de cozinhar. Então acaba comprometendo até isso, nesses graus mais elevados. Sim, a atividade de vida diária fica comprometida. Eu tenho alunas, né, ou pacientes que falam que se não conseguir prender o cabelo na primeira vez que ela tenta, ela não consegue elevar o braço 2 vezes. Né? A gente tem que modificar, pede auxílio a outros profissionais, aos terapeutas ocupacionais, para que se modifique a casa dessa pessoa. Então tem que abaixar varal, ela não consegue mais fazer certos serviços domésticos, a gente tem que organizar, fazer uma ergonomia doméstica, porque senão ela não consegue mais fazer o seu serviço com qualidade. E logo ela fica deprimida, porque ela precisa, né, fazer tudo isso. Todos nós precisamos, com certeza. Mas é como você falou, a mulher fica sim mais sobrecarregada, porque tem que cuidar do marido, dos filhos, né, da casa. É verdade. E a Ler-Dort tem cura? Nos quadros, nos graus iniciais, sim. A gente precisa fazer tratamento adequado, precisa ter as questões ergonômicas no trabalho, o mobiliário ergonômico ajuda.
né? Isso é o melhor momento de se tratar, né? De abordar essa patologia. Quando a recidiva ocorre e as estruturas mais importantes, estruturas nobres, são lesadas, a gente sabe que, por exemplo, compressão neural não vai ter depois um retorno 100%. Então a gente tem medo, sim, é uma patologia considerada grave a hora que ela passa, começa a evoluir nesses graus. Luciana, como prevenir a Ler-Dort? Nós devemos criar um trabalho mais humanizado, né? Então a gente tem que pensar, rever talvez as jornadas de trabalho. Nenhum atleta treina tanto, às vezes, como um trabalhador braçal ou um outro trabalhador, né? O atleta, ele tem maiores pausas e a gente na jornada de trabalho não consegue instituir a pausa que a Organização Mundial da Saúde já vem pedindo. Então a gente sabe que se a gente melhorar as condições de trabalho, melhorar as condições de qualidade de trabalho, a ergonomia e rever jornadas de trabalho, a gente consegue minimizar, sim, essas queixas dolorosas, né, e esses quadros complexos de lesões. A principal coisa, eu acho assim, eliminar a causa, o que está causando essa inflamação, o que está causando a dor. E é muito complicado porque a pessoa tem que continuar trabalhando naquela função, né? Então, isso que você disse é de fundamental importância na adequação, né? Na melhoria da qualidade de trabalho, já que não tem jeito, né? Não tem como você, não vou trabalhar mais. Não tem como, né? Nós gostamos de trabalhar, né? Muita gente fica deprimido se estiver sem trabalho, mas as condições do trabalho é que são importantes de serem observadas. Então, a gente tenta reduzir jornada de trabalho, repensar muito nesse trabalhador e no quanto ele tem de valor, né, para as empresas, porque a gente sabe, não são estatísticas nossas, mas que um trabalhador 6 meses afastado cai para 50% a chance de retorno, né? Um trabalhador 1 ano afastado cai agora para 25% a questão do retorno ao trabalho e mais de 1 ano torna-se nula. Então são pessoas muito alto índice, né? Depois de desemprego. Então a gente precisa evitar que esse trabalhador se lese. Mas isso tem que ser pensado. É complexo, mas eu acho que essa discussão tem que estar sempre ocorrendo. E nós não poderíamos deixar de falar, né, falando em Ler-Dort, sobre a ginástica laboral. O que seria a ginástica laboral, né? As pessoas que estão nos escutando falam ginástica laboral, nunca ouvi falar nisso, né? O que seria esse termo? A ginástica laboral, ela é uma ferramenta, um desdobramento da atividade física, né? Os professores de educação física, os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, mas também os psicólogos, têm abordado o funcionário com propostas de melhoria da qualidade de vida do trabalhador, mas são intervenções específicas que devem estabelecer um nexo com as doenças, com a Ler e com a Dort. Então a gente deve pesquisar quais são essas patologias, fazer uma anamnese do aluno, né, do participante, e estabelecer exercícios terapêuticos ou exercícios que colaborem para a melhoria daquele quadro. Então a ginástica laboral, ela não é algo simples, né? Mas é uma intervenção importantíssima, a meu ver, né? Eu gosto de trabalhar com a ginástica laboral, eu vejo a importância dela de estar inserida no contexto do trabalho. Tem vários setores de trabalho, né? Então todos os setores se diferenciam entre si, né? Então creio que você planeja uma determinada ginástica num setor que na outra é diferente, que na outra é diferente, né? Então essa anamnese é de fundamental importância de acordo com a necessidade daquele setor, no caso, né? Isso. A gente tem que estudar o que está sendo, qual é a causa daquela patologia. A gente, por exemplo, tem acesso ao SESMIT, então a gente tem os dados daquele funcionário, o número de afastamento, as queixas principais, e ainda a gente faz a nossa anamnese,
faz uma avaliação do posto de trabalho, das tarefas realizadas e em cima disso, né, e do quadro das dores e das patologias, e em cima disso estabelece um programa de ginástica laboral. Então ela não é uma ginástica laboral engessada, né, é uma ginástica laboral padronizada. Ela está sempre em mudança e sempre em coerência de acordo com a necessidade, né, do local. Isso é importante. Sempre importante. E qual que é o tratamento, finalmente, da Ler-Dort? Os principais tratamentos? Os tratamentos medicamentosos cabe ao médico, né, e o diagnóstico clínico. Porém, como professores de educação física, a gente pode, através das nossas atividades, né, o alongamento adequado, o fortalecimento, às vezes, de estruturas que não são as estruturas da predominância funcional, e o fisioterapeuta também trabalha com as questões da analgesia, com questões anti-inflamatórias, né? A gente tem a acupuntura, que é uma aliada bastante forte no tratamento, mas a gente pede sim que se evite esses excessos, né? O esforço repetitivo. A gente precisa migrar, a gente precisa readaptar, às vezes, esse trabalhador, porque ele não deve voltar, antes que essa patologia esteja sob controle, voltar a fazer o mesmo movimento. Fazendo? A gente tem um instrumento que é um facilitador, né? Um facilitador. A gente pode trabalhar, ó, na lateral aqui da perna, né? Então, cuidado na hora de flexionar a coluna, né? E tenta flexionar da maneira certa. Ó, a gente não inclina só o tronco, flexiona o joelho, flexiona a articulação coxofemoral. Isso, devagar. Então não vai lá para baixo, né? A gente trabalhou fazendo um estímulo na pele. A pele, ela é mensageira do sistema nervoso central, e a pele é o órgão externo maior do corpo humano. Então a gente não pode desprezar esse acesso que a gente tem, né? Que é trabalhar o quê? Através da pele, e aí reflexamente a gente consegue melhorar as nossas dores. A gente trabalhou acessando a pele. Outro órgão importante, outra estrutura bastante importante no corpo humano é o quê? O esqueleto, né? Então, a gente precisa, primeiro nós colocamos o quê? Uma vestimenta de pele, estimulamos a pele. Agora eu quero que a gente tente se vestir de osso. Então a gente vai fazer o quê? Percutir o nosso esqueleto, né? De maneira que a gente vai acordar o nosso esqueleto, não vai bater forte, mas a gente começa a tentar fazer o quê? Trabalhar com a colher de pau, pode bater com ela nesse sentido e assim, a gente pode experimentar. São estímulos diferentes, né? Então a gente começa trabalhando com a colher de pau, pode bater aqui nas costas. Como nós cansamos o braço, né? A gente pode até começar pelo braço, né? A gente não cansou de trabalhar o braço, a gente estava trabalhando as costas, então a gente vai trabalhar delicadamente, mas vai imaginar o quê? Que a gente está querendo sentir o osso, né? Então, ó, a batida vai ser diferente. Quando a gente quer trabalhar com os músculos, com os receptores dos músculos, a gente trabalha rápido, né? Como se fosse uma massagem. Se eu quero acessar o osso, eu preciso fazer uma batida, uma pancadinha mais seca, não é forte, mas é seca, num ritmo mais delicado para esse estímulo atravessar o meu músculo e chegar no meu osso. O músculo é dinâmico, o músculo é para mímica, o músculo é para nos movimentar. E o esqueleto, né, ele fixa esses músculos, mas ele tem que estar organizado, alinhado em relação à gravidade para a gente manter, para a gente começar a ganhar, né, adquirir uma boa postura. Então, por isso que a gente percute o esqueleto. A gente, de novo, tem um material, né, diferente, mas que vai servir o quê? De estímulo. Qual que é o objetivo desse material, né, para agora? Porque eu quero trabalhar como se fosse uma acupuntura, né? A gente vai estimular pontos de acupuntura que são pontos mais ou menos de cura geral. São pontos que equilibram o alto e o baixo,
o yin e o yang, né? Ou seja, o interno, o externo, a lateral direita e a esquerda, né? O alto e o baixo. Então são pontos de equilíbrios gerais, pontos homeostáticos, né? Então a gente faz o quê? A gente tenta imaginar como se isso fossem agulhinhas, ninguém vai afundar com força, não, mas são estímulos. Ó, aqui no cotovelo, quando a gente dobra a mão, né, quando a gente dobra aqui o cotovelo, desculpa, a gente tem uma preguinha, não tem? A gente tem uma pelinha. Então, entre esse ossinho do cotovelo, que tem várias patologias, né? Epicondilite faz doer muito esse ossinho aqui do cotovelo. Então, aqui, esse ossinho, até essa prega, ó, nesse espaço tem um ponto de acupuntura, né? Ponto IG11. Então, vocês vão tentar trabalhar estimulando, não faz mal. Isso daqui é grande, vai pegar uma área maior, mas vocês vão trabalhar, faz uma pressãozinha e faz uma massagenzinha, né? Cuidado para não cansar, não machucar a pele, mas aqui tem um ponto importante, né? Então, nota como a gente pode fazer várias intervenções, né? Numa só aula, a gente pode trabalhar com muita coisa. Agora, a gente saiu do corpo mais físico, denso, e a gente foi para um corpo energético. A medicina chinesa, né, e a acupuntura pensa o quê? Na energia. É algo da filosofia oriental. O Ocidente não tem direito, não conhece, não tem muito essa concepção, né? Mas é importante. Então, a gente trabalha agora a planta do pé, né? Então, a gente tenta estimular o pé. Se você quiser subir agora que você já percebeu, pode subir com os dois pés, né? Tem outra pessoa, vem aqui um pouquinho enquanto ela está trabalhando com aquele estímulo, a gente pode trabalhar o quê? Com a bolinha. Ó, essa bolinha a gente vai fazer o quê? Dói um pouquinho. Dói um pouquinho, né? Existe? Isso, vamos trabalhar assim, aperta a bolinha. Então, isso. A gente tem duas formas, ó, a gente pode apertar a bolinha, né? Então não precisa nem fazer força, ó, o próprio balanço do corpo, deixa o corpo relaxado, o próprio balanço do corpo, né? Você vai realizando o quê? Uma massagem na planta do pé. Se você tiver muita dor, você trabalha rolando, né? Para não apertar muito as estruturas. Se você não tem tanta dor, você pode rolar também, mas depois deve massagear, né? Vamos buscar agora um relaxamento. Não estou pensando tanto em correções nas estruturas biomecânicas do corpo, mas a gente quer o quê? Que a pessoa se desligue um pouquinho do trabalho, né? Que esqueça um pouquinho aquela pressão, aquele estresse. Então, esse trabalhinho a gente vai realizar de olho fechado, né? A gente tem um lugar aqui seguro, ninguém vai se machucar, eu vou estar de olho em vocês, né? Primeiro a gente vai ficar de olho aberto até se acostumar com o trabalho, depois a gente vai fazer esse trabalhinho de olho fechado para a gente dar uma desconectadinha mesmo. No fim a gente até esquece de onde a gente está, a gente tem que ter um grau de concentração para não derrubar o bambuzinho, então você não consegue pensar em outra coisa, né, no momento que você está realizando esse trabalho. Então, a gente precisa ter o quê? Sensibilidade na ponta do dedo, aqui, ó, e sentir o outro, né? Então, a gente tem que ter uma leve pressão, então trabalha delicadamente. E a gente vai brincar, cada um cria um movimento, ó, aí se eu andar ele tem que vir, ó, senão vai cair o bambuzinho. Isso, eu também tenho que ir, né? Então, a gente tem o quê? Um bambuzinho, a gente pode brincar. Pode trocar os dedos, ó, isso, não pode cair. A gente pode fazer isso. Aê, né? Isso. De olho fechado. Vai, devagar. Vai devagar. De olho fechado. Ó, o olhinho fechado. Ó, o olhinho fechado que eu vou... Isso. Olha. Não deixa cair, não. Senão a gente perde. Olha. Só ir com o movimento do dedo. E eu quero agradecer a colaboração de vocês. E esse projeto está sendo realizado aqui na Secretaria de Esportes, né? E a gente tem brigado cada vez mais para a gente conseguir espaço e conseguir um tempo maior de permanência do funcionário na ginástica. Então a gente também está querendo trabalhar com um número, uma quantidade maior, não só os 15 minutos, que é o que está posto, mas a gente quer uma intervenção maior para realmente trabalhar no sentido de modificar, de promoção da saúde e de modificar o hábito do trabalhador, passando conhecimentos de ergonomia, conhecimento, né, dessas práticas corporais
né, a fim de contribuir positivamente, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Estou aqui com a Sandra Oste, ela é chefe de divisão da promoção da saúde e qualidade de vida aqui da Secretaria de Esportes. Tudo bem, Sandra? Tudo, e você? Tudo bem. Eu gostaria que você falasse como você vê a importância da ginástica laboral, dessa implantação, não só na Secretaria de Esportes, mas em todas as secretarias do município. Então, eu vejo a laboral como um momento do funcionário poder sair do seu trabalho, descontrair e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida dele, as dores, prevenir lesões, prevenir doenças e ter orientações, porque nossos profissionais, eles orientam não só na fazer a laboral, como atividade física fora também do ambiente de trabalho. Então, já que a administração nos proporcionou essa liberdade de estar fazendo esse trabalho, que é super importante, tanto na empresa privada como no serviço público, nós temos que aproveitar, porque é um momento único que nunca aconteceu. Então, eu acho super importante, não só para falar de atestados, mas para falar da saúde do trabalhador. O importante é que ele se sinta bem trabalhando. E para isso a gente disponibiliza os profissionais, em quase todas as secretarias já está tendo esse trabalho e a gente pede para o pessoal aproveitar. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nut coming through loose on bench 5. Attention foreman. Luciana, muito obrigada pelos esclarecimentos. Acho que foi muito produtivo o nosso bate-papo. E eu gostaria que você desse os seus contatos, né? As pessoas que queiram saber mais sobre lesões por esforços repetitivos, lesões do trabalho, ginástica laboral, como que faz para encontrar você? Eu sou a coordenadora do projeto de ginástica laboral da Prefeitura Municipal de Guarulhos e eu fico na Secretaria de Esportes, mas também rodando os núcleos, né? Mas se vocês entrarem em contato com o meu setor, com a Secretaria de Esportes, com o programa AFO, vocês conseguem me encontrar. É isso aí, nós encerramos por hoje e até a semana que vem com mais um programa de qualidade de vida e saúde. Até lá!